Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Bom, no último vídeo nós tratamos de comentar, evidentemente objetando algumas afirmações do Dr. Rodrigo Silva, Romanos 9. Nós já falamos muito sobre Romanos 9, aqui na TV Caminho Livre, muito. E sempre que a gente fala, sempre surge um fato novo, um aspecto novo, um prisma novo, né, que brota e que o Espírito Santo nos traz. Por isso que é bom a gente estar sempre estudando a palavra de Deus, né? Muito bem. O Dr. Rodrigo Silva, com base em Romanos, capítulo 9, verso 13, corretamente ele afirma que Paulo diz aqui no verso 13, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Isto aqui é uma citação de Malaquias. O Dr. Rodrigo fala isso. Mas ele fala isso, né? Ele afirma esse detalhe correto, que Paulo está fazendo aqui uma citação de Malaquias, e não propriamente da profecia que Deus expressou para Rebeca, antes do nascimento dos gêmeos Esaú e Jacó, lá no Gênesis. Isso está em Gênesis capítulo 25, depois você confere lá. Então, o doutor Rodrigo afirma isso para tentar anular a eleição de Deus, o fato de Deus ter escolhido soberanamente Jacó em detrimento de Esaú. O doutor Rodrigo vai dizer que, olha, o fato de Deus ter eleito, escolhido Jacó, não significou a rejeição de Esaú. Ou o fato de Deus ter escolhido Israel não significou a rejeição de Edom, porque de Esaú surgiu o povo edomita, de Jacó surgiu o povo israelita, certo? O Israel judaico veio de Jacó. Então, eu queria muito que o Dr. Rodrigo Silva elaborasse uma teologia, né, quem sabe um artigo, para deixar isso escrituristicamente fundamentado. O que é mesmo? O fato que ele afirmou, né, o pseudo-fato, lógico. A afirmação que ele fez de que o fato de Deus ter escolhido Jacó não significou a rejeição de Esaú. Outra coisa que ele diz corretamente é que quando Malaquias faz essa citação, Deus amando Jacó, desprezando Esaú, Malaquias está pensando em dois povos, e isso está correto também. Isso está correto. Malaquias, quando faz essa citação, amei Jacó, desprezei Esaú, ele está pensando no povo edomita e no povo israelita. Então veja, isso não anula a eleição. Por que não anula a eleição? Porque quando Malaquias fala, ele reverbera isso aqui, amei Jacó, desprezei Esaú, ainda que seja em relação a dois povos, está simplesmente atestando o cumprimento da profecia que Deus fez muitos anos antes para Rebeca, lá no Gênesis. Lá em Gênesis 25 você encontra isso, não vamos ler para ganhar tempo. Então, o fato de Deus ter escolhido o povo de Israel significou sim a rejeição do povo edomita, que nasceu de Esaú. Inclusive, uma das nações que surgiu também de Esaú foi o povo amalequita. Vocês sabem que Amaleque foi um inimigo figadal do povo de Israel. Amaleque é descendente de Esaú. E Deus determinou para o profeta Samuel a destruição de Amaleque e ordenou isso para Saul. Deus disse para Samuel, olha, fala para Saul que eu quero que ele destrua tudo de Amaleque. Homens, mulheres, jovens, bebês. É isso mesmo, isso choca, está lá em 1 Samuel 15. Isso não choca? Choca. Mas Deus é o todo soberano. Ele é o poder absoluto. A soberania dele é absoluta. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele é Deus. Nem por isso ele é um Deus mau, cruel, ditatorial, tirânico. Sabe, quando a gente fala de Deus, nós obrigatoriamente temos que tirar as sandálias da arrogância, da prepotência dos nossos pés, porque nós estamos falando de um Deus incognoscível, um Deus
a quem nós não podemos compreender, não podemos abarcar, não podemos explicar, não podemos sondar. O conhecimento de Deus, como diz Paulo aqui em Romanos 11, 33, a ciência de Deus, a sabedoria de Deus, os juízos de Deus são inexplicáveis e insondáveis. Deus é Deus. Não se meta a besta de querer determinar o que Deus pode ou não pode fazer, como faz Dr. Rodrigo Silva quando diz a soberania divina por amor assume um ponto vulnerável. Isso é uma bobagem. Isso é uma tremenda de uma bobagem. E nós estamos vendo isso aqui. Já mostrei para vocês que Deus é soberano absolutamente, sem, no entanto, ser cruel, tirano, arbitrário, despótico, segundo as acepções que essa palavra tomou nos últimos tempos, nos nossos dias, né? Porque Deus é déspota. Déspota é a palavra grega para soberano, lá em Atos 4:24. Atos 4:24 é uma das palavras para soberano, ou a soberania de Deus. Deus é déspota. Só que a palavra déspota adquiriu um sentido hiper, mega pejorativo nos nossos dias, né? Mas Deus, segundo a língua grega, né, ele é déspota. Ele é déspota. Ou seja, ele é soberano e ninguém tem o direito de contestar aquilo que ele faz. É o que a palavra deixa claro. Nós mostramos isso aqui para vocês com fartas evidências bíblicas. Então vamos lá. Eu preciso fazer esse preâmbulo aqui para que você possa entender o vídeo de hoje, o vídeo de agora, porque senão você não vai entender. Então, quando Malaquias cita amei Jacó, quando Malaquias fala amei Jacó, desprezei Esaú, ele está tratando de dois povos, mas isso também não anula a eleição de Deus. Por que não? Malaquias está atestando, né, o cumprimento de uma profecia que Deus fez lá atrás. Olha, o mais velho, a Esaú, né, servirá ao mais moço, que é Israel, certo? Então, a eleição não é anulada por esse fato. Não é anulada. Até porque nós analisamos o verso 11, e no verso 11 Deus deixa claro o seguinte, olha, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, a nossa salvação não é por obras. Por que Deus tem que eleger? Por que Deus quer que a doutrina, por que Deus quer que a eleição, né, prevaleça? Esse entendimento da eleição prevaleça. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Agora. Esse é um assunto complexo, é um assunto profundo, mas ele é passível de um claro entendimento quando você abre a palavra de Deus com o propósito de descobrir a verdade e não com o propósito escuso, nefasto de defender a sua orientação teológica. Tá me entendendo? Eu vou mostrar para vocês agora por que Deus quer que a eleição prevaleça. Por que Deus não pode anular a sua eleição. Aqui mesmo em Paulo, Romanos capítulo 5, eu vou ler do verso 16 até o verso 19. Romanos 5, do verso 16 até o verso 19. Eu vou ler esses textos e nós vamos tratar de comentar mais algumas coisas que o Dr. Rodrigo Silva disse acerca do livre-arbítrio, né? Acerca de eleição e acerca da soberania de Deus. São coisas terríveis e espantosas de se ouvir da boca de um doutor em teologia. Vamos lá, Romanos 5, 16 a 19. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Ele está fazendo aqui no capítulo 5, só para que você tenha uma ideia do que Paulo está tratando aqui, ele está fazendo um paralelo entre o pecado de Adão que trouxe morte para todos, né? É uma morte absoluta, né? Tanto é verdade que todo ser humano morre por conta do que mesmo? Por causa do pecado de Adão. É isso que Paulo está falando aqui. Então ele está fazendo um paralelo entre o pecado de Adão e o dom gratuito de Deus em Cristo. Adão como representante de uma raça, Cristo como representante de um povo, o povo de Deus, o povo eleito. Então Paulo está traçando esse paralelo aqui, entre o que Adão fez lá no Éden e o que Cristo fez, evidentemente morrendo na cruz. E o sentido disso, o significado disso. Então é disso que Paulo está tratando aqui em Romanos 5. 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Quem foi esse um que pecou? Adão.
Porque o julgamento derivou de uma só ofensa. O julgamento, ou seja, a condenação. Qual ofensa que produziu a condenação de toda a raça? A de Adão. Olha, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Muitas ofensas. Muitas ofensas por quê? Porque Jesus veio salvar muitos, porque foi a muitos que Deus elegeu. Deus não elegeu a todos, Deus elegeu muitos. Então a graça de Deus, ela se manifesta através de muitas ofensas, as ofensas desses muitos que ele elegeu na eternidade ainda, antes da fundação do tempo, do mundo. Então é por isso que Paulo diz aqui, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Né? Olha o verso 17, aí ele vai clareando isso aqui. Ó. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, então Paulo deixa claro aqui, olha, atenção irmãos, atenção meus queridos irmãos adventistas. Paulo deixa claro aqui no verso 17 que a morte reina, ela não reinou, não passou a reinar por conta dos pecados de cada um individualmente, não. Ela passou a reinar por conta de pecado de um só, a ofensa de um só. Olha aqui, se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só. Ou seja, que um só foi esse? Adão. Adão. Não percam isso de vista, meus irmãos. Não percam isso de vista pelo fato de vocês desejarem defender a vossa orientação teológica, a teologia da vossa igreja. Deus está dizendo bem claro, através do apóstolo Paulo aqui, o seguinte, a morte reinou pela ofensa de um só. Foi um só, a ofensa de um só, o pecado de um só, que trouxe a morte para todo mundo, de forma absoluta. Absoluta. Aí ele continua no verso 17, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Tá vendo a comparação que ele faz? Olha, se a morte, e isso é condenação, tá? A morte aqui é uma condenação, é a penalidade para o pecado de um só. Ela reinou pelo pecado, pela ofensa de um só, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Veja, que graça, esse dom da justiça, tem que ser recebido. E quando você recebe, aí você reina em vida por meio de um só. Por meio de um só. Como é que a gente recebe graça, dom da justiça, e a gente reina em vida? Por meio de um só, Jesus Cristo. Essa graça, ela vem a nós, esse dom da justiça vem a nós, por meio do que mesmo? De um só, Jesus Cristo. Não é por meio das suas obras, é por meio de um só, Jesus. A Bíblia está falando, a Bíblia está deixando claro isso. Não sou eu, não é Calvino, não é nenhum teólogo seguidor de Calvino. É a palavra de Deus que está dizendo. Olha o verso 18. Portanto, Paulo vai reafirmando isso, né, de vários modos. Portanto, assim como por uma só ofensa, de novo, olha, uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Então veja, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. É uma condenação que atinge absolutamente todo ser humano da terra. O ato de Adão gerou a condenação de todo ser humano da terra. Aí os arminianos, eles pegam aqui a segunda parte do verso 18 para tentar, né, confundir a mente das pessoas que querem entender a verdade. Diz, olha, se por uma justiça, se por uma ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, o texto está dizendo que assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre toda a criatura, sobre todos os seres humanos, para a justificação que dá vida. Então Jesus, com a morte dele, ele salva todo ser humano. Bom, então tá bom. Ele salvou mesmo todo ser humano com a sua morte? Salvou? Você tem que escolher de que lado você vai ficar, doutor Rodrigo Silva. De que lado vocês vão ficar, menianos?
Porque se vocês afirmam que a morte de Jesus produziu, né, a graça e justificação, como diz aqui, um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação, que dá vida, sobre todos, vocês têm que admitir o universalismo, todos serão salvos. Eu sei que vocês não são universalistas. Não? Eu sei que vocês não são. Então vocês, com relação a esse todos aqui, olha, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos. Esse todos não é absoluto. Esse todos não é absoluto. Esse todos aqui é uma referência àqueles que recebem, como foi dito aqui no verso 17, ó, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. É a esse todos que Paulo está se referindo aqui, e não a toda criatura, porque senão o próprio Paulo estaria se contradizendo, quando ele afirma e reafirma a eleição, a escolha de uns em detrimento de outros para a salvação. Paulo não se contradiz, a Bíblia não se contradiz. Paulo não estaria aqui seguindo uma linha de raciocínio, que ele faz questão de afirmar e reafirmar de vários modos, e depois aqui na frente ele vai destruir aquilo que ele disse lá atrás. Paulo não é contraditório. Quem estava inspirando Paulo a escrever aqui? O Espírito Santo não pode contradizer. Então pare com essa bobagem de tentar confundir, de tentar distorcer o verdadeiro sentido da palavra. O que Paulo está tentando dizer é o seguinte, olha, um só pecado, uma só ofensa trouxe condenação, juízo para toda a raça humana, toda criatura. Ou seja, morte. Agora, um só ato de justiça, né? A graça determinou que através de um só ato de justiça, que é o ato de Jesus Cristo ter morrido na cruz, depois de ter ressuscitado, trouxe o quê? Justificação que dá vida. Mas para todos quem? Aqui no verso 17, ó, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Somente para esses é que a graça sobrevém e a justiça de Cristo é imputada e a pessoa é justificada recebendo vida. Vida. Ainda que ela morra agora uma morte natural, mas ela vai ressuscitar para a vida eterna. Então, Paulo está fazendo esse paralelo. Um só pecado trouxe a morte para todos. Um só ato de justiça trouxe vida para os eleitos. Para aqueles que recebem, né, como diz aqui no verso 17. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Certo? Verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Agora, ele coloca aqui a coisa como mais do ponto de vista numérico, né? Ele diz muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse muitos, esse primeiro muitos aqui da primeira parte, é um muitos absoluto. São todos aqueles que nasceram em Adão e que permanecem em Adão. Em Adão, o que acontece? Como diz Paulo lá em 1 Coríntios 15, versos 21 e 22. Em Adão, todos morrem. Morrem por causa de quê mesmo? Do pecado de Adão. É o que ele está falando aqui. Foi só uma ofensa que produziu morte a todo ser humano. Uma só ofensa. Uma só ofensa. Mas, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse muitos é um muitos absoluto em se tratando dos eleitos. Todos os eleitos se tornarão justos. Quem são esses eleitos? Esse é aquele que se refere aqui no verso 17. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Então, está claro aqui por que Deus tem que eleger? Ficou claro aqui? Porque, então, vamos esclarecer mais ainda. Esmiuçar mais ainda para você que ainda está em dúvida ainda. Por que Deus teve que eleger? Por que Deus teve que escolher? Porque Deus teve que predestinar muitos para adoção em Cristo. Por quê? Porque senão ninguém seria salvo. Porque toda a raça foi condenada pelo pecado de Adão. Deus estava lidando e ainda está lidando com uma raça condenada à morte eterna. Todo ser humano que vem a esse mundo vem na condenação. Ele nasce na condenação. Ele não nasce numa condição de neutralidade. É por isso que Deus tem que eleger. E olha, é por isso que Deus não tem obrigação, preste bem atenção nisso, hein? Preste bem atenção nisso que eu estou falando. Deus não tem a obrigação de salvar um ser humano sequer. Por que não? Porque em Adão todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. É isso que Paulo vai dizer aqui em Romanos 3,
23. Aí atrás, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esses são todos, absoluto, toda criatura, toda pessoa, todo indivíduo em Adão pecou e carece da glória de Deus. É isso que nós estamos dizendo há 5 anos aqui na TV Caminho Livre. 5 anos nós estamos pregando isso, conforme a palavra de Deus, não de conformidade com a teologia de Calvino, com a teologia de Agostinho, com a teologia de outro grande teólogo do passado, Lutero. Nada disso. Estamos pregando a palavra de Deus. Estamos concordando não com algum teólogo reformado ou calvinista. Estamos concordando com a palavra de Deus. Porque é o que nos interessa aqui. Então veja, meus queridos, voltando para Romanos 9. Eu mostrei para vocês por que Deus tem que eleger. Porque toda a raça estava perdida. Deus estava lidando com a raça toda ela condenada. Por conta de quê mesmo? Por conta de uma só ofensa. Um só pecado, uma só rebeldia, um só ato de desobediência, como diz Paulo aqui em Romanos 5. Um só pecado gerou a morte para toda a raça. Paulo deixa claro isso aqui é muito claro em Romanos 5, gente. Não queiram distorcer a palavra de Deus. Então veja, Deus estava lidando com toda uma raça condenada, todo mundo teria que morrer eternamente, se separar de Deus, cessar a vida eternamente, não é? Então Deus teria que eleger. Daí a necessidade da eleição. Se Deus não elege muitos para a salvação, ninguém seria salvo. Deus é obrigado a salvar todos. Ele não é obrigado a salvar nenhum. Nenhum ele é obrigado a salvar. Deus não é obrigado a salvar nenhuma só pessoa. Mas, no entanto, lá na eternidade ainda, antes da fundação do mundo, ele decretou salvar muitos. Através da eleição, da predestinação, da sua graça. Ele predestinou graça para os seus eleitos. Então, se não é a eleição de Deus, se não é a predestinação santa de Deus, ninguém se salvaria. Por isso é que Paulo, aqui em Romanos, está falando algo que Dr. Rodrigo Silva e os arminianos, de um modo geral, aí entra também os católicos, eu não estou querendo julgar ninguém, tá? Eu estou simplesmente afirmando algo em relação à doutrina, tá bom? Não confunda uma coisa com outra aqui. É por isso que muita gente não aceita a eleição, a predestinação. Mas olha, Paulo está dizendo aqui, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. O propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Então quer dizer que Deus tem um propósito de fazer com que a eleição, o quê? Prevaleça. Sou eu que estou dizendo? É a palavra de Deus que está dizendo. Vocês estão entendendo o porquê da eleição? Por que Deus tem que eleger? Aí surge a pergunta, por que Deus não deseja salvar a todos? Então, já me fizeram essa pergunta dezenas de vezes. Dezenas de vezes. Por que Deus não escolheu salvar todos? Se toda a raça foi condenada com o pecado de Adão, por que Deus não deseja salvar todos? Nós vamos mostrar isso aqui a partir da leitura de Romanos 9, a partir do verso 19. Vamos lá? Ontem eu falei um pouquinho sobre isso, ao tratarmos do caso de Faraó. Romanos 9, 19 em diante. Bom, eu estou lendo Romanos 9 porque o doutor Rodrigo Silva vem para o capítulo, Romanos 9, faz algumas afirmações corretas e com isso ele tenta anular a eleição. Ele tenta dizer aquilo que a Bíblia não diz. O fato de Deus ter eleito Israel em Jacó e não Esaú em Edom não significa que Deus rejeitou Edom. Significa sim, doutor. Deus preteriu Edom, sim. Deus preteriu Esaú. Significa isso, sim. E isso não foi por obras, é o que o verso 11 está dizendo. Isso não foram as obras de Esaú ou de Jacó que acabou determinando a escolha de Deus. Isso vem antes das ações humanas. Ou seja, antes do ser humano agir, Deus a determinou. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. E só não enxerga isso quem não quer enxergar mesmo. Por conta do que mesmo? Por conta do seu desejo maior de defender a sua teologia, a teologia que a sua igreja defende. Mas vamos lá, Romanos 9, a partir do verso 19. Mas você vai me dizer, Paulo está antecipando aqui as objeções que lhe fariam com relação ao que ele estava dizendo até aqui. Especialmente quando ele diz o seguinte, olha,
Deus diz, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Aí ele cita o exemplo de Faraó. Aquela experiência que nós já comentamos muito e ontem no último vídeo nós falamos sobre isso. Paulo cita Faraó aqui para reafirmar o fato de que Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Ele se compadece de quem Ele quer. Mas Ele endurece também a quem Ele apraz endurecer, como Ele endureceu o Faraó. Assim como Ele endureceu o Faraó, Ele endureceu também o povo de Israel, misteriosamente. Do mesmo modo que Ele endureceu Faraó, Ele endureceu o povo de Israel. Olha só, parece que Deus é caprichoso e fica brincando com a gente, fazendo aquela brincadeira de Deus, né? Eu vou brincar de Deus agora com vocês. E nós vamos ver isso aqui, meus irmãos. Então vamos lá. Mas você vai me dizer, Paulo antecipando alguém que está ali objetando, ou tentando lhe objetar. Por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Alguém poderia dizer para Paulo, bom, Paulo, se é assim mesmo como você está falando, se é a vontade de Deus que determina a salvação ou a perdição, então por que Deus está se queixando daqueles ímpios que cometem atos impiedosos, atos de rebeldia, atos pecaminosos? Por que Ele se queixa dessa gente? Se é Ele que determina a perdição deles, por que Ele está se queixando dos ímpios, que pecam, que se rebelam contra Ele, que pecam contra Ele? Esse é o sentido dessa pergunta aqui, meus irmãos. Percebam que, do ponto de vista humano, há uma lógica nessa pergunta aqui. Percebam que, do ponto de vista humano, alguém poderia ficar encalacrado com essa pergunta aqui. Certo? Há uma lógica, mas essa lógica é humana. Não é? É uma lógica humana. É porque muitos estão entendendo ainda o seguinte, olha, a relação entre soberania de Deus e responsabilidade humana, ela é muito difícil, primeiro, de ser percebida. Ou seja, de você aceitar tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana pelas ações humanas. Não é fácil você aceitar isso, perceber isso, que há uma relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Esses dois fatos não são fatos na Bíblia, não são fatos que anulam, né? Não são conceitos que anulam conceitos excludentes, né? Ou seja, ou a soberania anula a responsabilidade humana, ou a responsabilidade humana anula a soberania de Deus. Porque é assim que pensa o Dr. Rodrigo Silva e os demais arminianos. Não, a responsabilidade humana, através do livre-arbítrio, tem que obrigatoriamente anular, pelo menos, parte da soberania de Deus. Então, quando Paulo antecipa essa possível objeção aqui de alguém, né, objetando ele, é uma pergunta que parece ser lógica do ponto de vista humano. Olha, por que Deus se queixa ainda? Porque quem pode resistir à sua vontade? Se é a vontade de Deus que determina a salvação e a perdição de todos, né? Por que Deus está se queixando dos ímpios que não se salvam? Por que Deus está se queixando de Israel, que não creu no Messias? Aí Paulo tem que dizer, foram as promessas de Deus que falharam? Não, tudo fazia parte do propósito de Deus. Paulo tem que deixar isso claro, tudo fazia parte do propósito de Deus. Aí ele deu o exemplo de Faraó. Você está vendo aqui, ó, Deus não elegeu todo mundo para salvação, não. Olha o caso de Faraó, olha o caso do Egito. Deus manifestou a sua soberania em Faraó. Deus não respeitou um suposto livre-arbítrio de Faraó, do povo do Egito e nem do exército. Êxodo deixa isso claro, a palavra de Deus deixa isso bem claro. Aí o verso 20, aí você pensa que Paulo vai trabalhar com esse objetor aqui de uma forma humana também? Vocês acham que Paulo vai trabalhar com essa objeção aqui de forma humana? Não, olha só o que ele vai dizer. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Paulo está colocando a soberania de Deus acima de qualquer coisa e deixando ela como algo que não pode ser questionado. É isso que Paulo está fazendo. Paulo não entra na jogada dessas perguntas. Inclusive, o doutor Rodrigo Silva faz muitas perguntas ardilosas. São perguntas armadilhas. Elas são perguntas armadas ao longo do caminho para enredar o incauto, no engano, no engodo, na mentira. É isso que faz o doutor Rodrigo Silva e toda a cambada de arminianos que tenta distorcer a palavra de Deus. Então, Paulo não cai
nesse engodo de tentar responder uma pergunta que, do ponto de vista humano, é lógica, ela tem uma aparência de lógica por trás dela, mas ela é uma pergunta ardilosa. O propósito dessa pergunta é induzir ao erro com relação a Deus. Por isso que Paulo não entra nessa história e no verso 20 ele diz o seguinte, olha, mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Ele vai fazer uma ilustração aqui agora embaixo. Aqui, primeiro, ele metaforiza dizendo o seguinte, o objeto pode dizer àquele que o fez, por que você me fez assim? Por exemplo, eu vou usar aqui uma coisa que está aqui à vista. Alguém fez esse objeto aqui. Este objeto teria o direito de questionar aquele que o fez por que aquele que o fez assim, desse modo? Teria. É ridículo isso, né? O objeto querer questionar aquele que o fez desse jeito, do modo como ele o fez. É óbvio que ele vai trazer isso para nós, para o campo humano, né? Aqui no verso 21, ele diz, será que o oleiro, ele está fazendo uma referência agora a Jeremias, a metáfora de Jeremias no capítulo 18. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Olha só como a eleição, olha só como a predestinação, ela é inserida aqui na metáfora do oleiro e do barro, ou da massa. Percebam como tanto a soberania de Deus quanto a sua eleição, a sua escolha, a sua predestinação são reafirmadas aqui através da metáfora do oleiro e da massa, ou seja, do barro. Ele pergunta, de novo, será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Quem seriam esses vasos? As pessoas. Quem criou as pessoas? Deus. O que Paulo está querendo dizer? Que Deus criou umas para a salvação e outras para a perdição. É isso que ele está afirmando aqui. Vaso para a honra e vaso para a desonra. Vamos trabalhar dentro da metáfora? Um vaso Deus criou, ou oleiro, vamos à metáfora. Um vaso o oleiro criou para abrigar o quê? Vinho, suponhamos, vinho, que é uma coisa boa. O outro vaso, o oleiro criou para abrigar o quê? Os excrementos humanos. O oleiro não teria direito de fazer esses vasos para esses determinados usos ou fins? Teria ou não teria? Claro que teria, meus irmãos. Estou falando baixinho para que você possa perceber a lógica por trás dos argumentos de Paulo e não daqueles que supostamente poderiam objetá-lo. É a lógica bíblica que Paulo está salientando aqui e que foi afirmada desde o Gênesis. Ela vem sendo afirmada, a soberania de Deus vem sendo afirmada. O fato de Deus ter escolhido, o fato de Deus ter eleito. Por que Deus teve que escolher? Por que Deus teve que eleger? Porque se ele não escolhe, se ele não elege, ele não predestina, ninguém seria salvo, meu querido irmão, minha querida irmã. Ninguém seria salvo. Paulo está tentando de deixar claro isso aqui na palavra. Através da metáfora do oleiro, ele pergunta, será que o oleiro não tinha o direito? Será que Deus não tem esse direito como Deus que ele é? Olha, aqui ó, doutor Rodrigo, arminianos, vocês têm que parar de pensar de modo humano, né? Vocês têm que parar de pensar de modo humano, de modo antropomórfico, antropopático, né? É aquilo que tem relação somente com o humano, com a pessoa humana, com o ser humano. Vocês têm que parar de pensar só na categoria humana, dentro da dimensão humana. Vocês têm que tentar entender uma coisa. Deus é soberano e ele, como diz Daniel 4:35, eu ontem no meu vídeo acabei dizendo por um ato falho 4:5, é 4:35, afirma categoricamente que ele lida tanto com os anjos quanto com os homens, os moradores da terra, segundo a sua vontade.
é segundo a sua vontade e não segundo a vontade do ser humano. Deus tem o direito ou não de fazer um vaso para a salvação e outro para a perdição, já que ele está lidando com toda uma raça condenada. Deus não tem obrigação de salvar toda a raça, ou cada ser humano da raça. Deus nunca teve essa obrigação. Por amor, ele exerce a sua soberania de eleger, de escolher, de predestinar. É por amor. Nós vimos isso ontem, meus irmãos. É justamente o contrário do que afirma o doutor Rodrigo Silva. A soberania divina, por amor, assume um ponto vulnerável. Meu Deus do céu. Continuemos com o raciocínio bíblico, aqui em Romanos 9. Aí o doutor Rodrigo Silva faz uma citação desses próximos 2 versículos que nós vamos ler. E percebam que a lógica que ele procura expressar aqui com a leitura desses 2 textos vai na contramão do que Paulo está tratando desde o início do capítulo 9. Mas vamos lá. Paulo segue uma linha de raciocínio. Ele não vai quebrar essa linha de raciocínio, nem aqui no capítulo 9, nem no capítulo 10, nem no capítulo 11. Porque ele está falando, olha, nesses 3 capítulos, ele está falando de muitas coisas. Da rejeição de Israel, do Israel judaico, da aceitação de Deus, da eleição de Deus do Israel espiritual, os filhos da promessa, né? Porque nem todos que são de Israel são verdadeiros israelitas, ele vai dizer isso no 9, verso 6. Paulo está falando da inclusão dos gentios. Com a queda de Israel, do Israel judaico, Deus inclui os gentios agora. Deus chama os gentios para participar do seu reino. E os gentios não eram uma nação, não eram um povo. Mas agora, por conta da queda de Israel, e essa queda, ela foi soberanamente produzida por Deus, sem, no entanto, Deus coagir ninguém. Vejam, soberania humana e soberania de Deus e responsabilidade humana andando juntas aqui na Bíblia. Há como eu entender isso do ponto de vista humano? Não há. Porque do meu ponto de vista, a responsabilidade humana teria que anular pelo menos parte da soberania de Deus, como afirma o doutor Rodrigo Silva, ou a soberania de Deus anular completamente a responsabilidade humana. Mas as duas coisas, para Deus, são compatíveis, e é isso que Paulo está tentando deixar claro aqui nas Sagradas Escrituras. Vamos ler versos 22 e 23. Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira... Olha só isso aqui, gente. Presta atenção nisso. Se Deus, querendo mostrar a sua ira... Se Paulo escreve isso aqui, é porque houve o propósito de Deus. E como é que ele prova isso? Um exemplo que ele nos dá é elencando a libertação do povo do cativeiro egípcio. Da relação entre Deus e Faraó através do mediador chamado Moisés. Então, é esse o exemplo que ele dá de Deus quando quer mostrar a sua ira. Mas Deus, quando quer mostrar a sua ira, ele quer mostrar a sua ira com um propósito. E nós vamos ver isso aqui nos versos 22 e 23. Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, ele não fez isso com Faraó e com o povo egípcio? Fez isso. Suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição. Esses vasos de ira preparados para a destruição, Paulo não diz aqui que eles foram preparados de antemão. E o doutor Rodrigo Silva faz questão de citar esse fato para tentar anular a soberania de Deus. Tentar anular a questão da eleição, da escolha, da predestinação. Ele diz, olha, tá vendo como os vasos de ira... Esses vasos de ira, quem foi que construiu esses vasos de ira? O oleiro. Quem é o oleiro na metáfora aqui? É Deus. A quem representa a metáfora do oleiro? Deus. Os vasos de ira são quem? Os ímpios, aqueles que se perderão. Eles foram preparados por quem? Pelo oleiro, que é Deus. Eles foram preparados para o quê? Para a destruição. Aí o doutor Rodrigo vai dizendo, mas eles não foram preparados de antemão. Agora presta atenção no raciocínio do doutor Rodrigo, como ele cai lá na frente, ao morder a própria língua, eu digo em termos de argumentos. Verso 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Doutor Rodrigo, o senhor se esqueceu de fazer uma exegese desse texto aqui? Ficou preocupado só com o verso 22, que não expressa o termo de antemão? Esse de antemão significa que
antes da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo. Você tem que entender isso, tá, doutor Rodrigo? O de antemão aqui tem esse sentido mais profundo, né? Ele nos remete para antes da fundação do mundo. Esse de antemão nos remete para a eternidade de Deus, doutor Rodrigo. Você esqueceu de fazer uma exegese do verso 23, ficou preocupado somente com o verso 22, com a ausência do de antemão no verso 22, e esqueceu de fazer uma exegese do verso 23, porque se o senhor, de forma honesta, sincera, doutor Rodrigo, faz uma exegese correta, não só do verso 23, mas de todo o texto que nós estamos fazendo aqui, né? Analisa o capítulo 9 desde o início e vai seguindo a linha de raciocínio de Paulo, o senhor não teria como errar. Mas como o senhor pega um pontinho aqui, desconecta ele do seu contexto, da sua linha de raciocínio, e pega outro pontinho acolá e faz a mesma coisa, desconecta o do seu contexto da linha de raciocínio de Paulo, aí o senhor pode fazer o que o senhor quiser com a palavra de Deus. O senhor pode fazer o que o senhor quiser, doutor Rodrigo. Então vamos lá. Assim como Deus quer dar a conhecer a sua ira e o seu poder nos vasos de ira preparados para a destruição, o verso 23 diz, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. É a glória salvífica, né, doutor? É a glória salvífica de Deus. Nos vasos de misericórdia. Misericórdia só é direcionada para quem não merece. Ou seja, é pela graça, né? Desce a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Então, pera lá. Paulo está tentando deixar claro aqui que esses vasos de misericórdia foram preparados pelo oleiro Deus de antemão, ou seja, antes da fundação do mundo. Antes, lá na eternidade pretérita, Deus já preparou os vasos de misericórdia para a glória. Para a glória. Isso quer dizer o quê, doutor Rodrigo Silva? Que houve ou não houve eleição para a salvação dos vasos de misericórdia que Deus, como oleiro aqui, soberanamente, o oleiro soberano da graça, determinou lá de antemão, lá na eternidade, antes da fundação do mundo, doutor Rodrigo. O que o senhor me diz disso? Então houve uma eleição, houve uma escolha. Consequentemente, doutor Rodrigo, essa eleição é para a salvação, é para a justificação que dá vida. E é por isso que ele preparou de antemão aqueles que iriam para a glória. Mas por que com relação aos vasos de ira eles não foram preparados de antemão, doutor Rodrigo Silva? Porque eles estão segundo os seus atos, segundo as suas obras. Deus só vai julgar segundo as suas obras, veja bem, o julgamento condenatório, o juízo condenatório. Só acontecerá segundo as suas obras para os ímpios. Os ímpios. E aí há um erro, né? Tanto o adventista quanto os demais membros de outras denominações que nunca entenderam essa questão do juízo de galadão ou de galardões e o juízo final, porque há uma diferença entre o juízo de galardões. Quando eu digo juízo, é um julgamento, onde Deus determina o galardão de cada um, segundo as suas obras. Esse é para os salvos. Não significa que eles foram salvos por causa das suas obras. Não. Significa que Deus vai galardoar-lhes segundo as suas obras, mas eles não foram salvos por conta das suas obras. Foram salvos pela graça, mas Deus, como Deus é um Deus justo, ele irá galardoar cada um desses que foram salvos segundo as suas obras. Agora, o juízo final, o juízo condenatório, ele incidirá diretamente sobre os ímpios com base nas ações que esses ímpios praticaram, na responsabilidade humana, doutor Rodrigo. É por isso que Deus aqui, ele não cita de antemão no caso dos vasos de ira preparados para a destruição. Mas se ele preparou vasos de misericórdia de antemão para a salvação, ou seja, ele elegeu, ele escolheu, ele predestinou antes da fundação do mundo, né? É óbvio que ele tinha que preparar também os vasos de ira. Só que esses vasos de ira se perderão por conta dos seus atos, por conta das suas obras. Todos esses vasos de ira preparados para a destruição jamais desejaram pertencer a Deus verdadeiramente. Jamais quiseram ir para o céu, jamais desejaram pertencer ao reino e viverem no reino de Deus. Isso tem que ficar claro aqui, porque senão fica parecendo o seguinte, que dentre esses vasos de ira preparados para a perdição,
ou preparados para a destruição, haveria um grupo que poderia dizer o seguinte: Senhor, o Senhor me elegeu, o Senhor não me elegeu para a salvação, o Senhor não me predestinou para a salvação, mas eu quero ser salvo, Senhor. E Deus poderia dizer o seguinte para eles: não, você não vai ser salvo porque eu não escolhi você, eu não elegi você, eu não predestinei você. Então você vai para a perdição. Senhor, mas eu desejo pertencer ao Senhor, eu quero ser salvo, eu quero morar no seu reino. Não, você não vai porque eu não escolhi você, eu não elegi você. Em outras palavras, é isso que o Dr. Rodrigo Silva e os arminianos atribuem a nós calvinistas, como sendo desse modo que se dá a salvação e a perdição das pessoas, se houver eleição. É como se a eleição fosse um mal, a predestinação fosse um mal. Pelo contrário, a eleição e a predestinação de Deus foram produzidas pelo seu amor. É porque elas existiram e existem, é que há salvação. Porque senão Deus teria que condenar todo mundo. Segundo Romanos 5. Segundo o próprio Paulo aqui em Romanos 5. Em Adão, todos morrem. Morre é morte eterna. Em Adão, todos morrem. Se Jesus não vem e agora passa a representar um povo, que é o povo de Deus, ninguém seria salvo. Então Paulo está tratando de deixar claro aqui o seguinte: olha, não venha com churumelas, com argumentos humanos para tentar explicar algo que é de Deus. A eleição é de Deus, ele quer que ela prevaleça. E aí ele nos dá exemplos de Faraó com o povo egípcio. Né? Livre-arbítrio, mais uma vez, meu Deus do céu. O livre-arbítrio existiria se o homem viesse aqui nesse mundo numa condição de neutralidade, podendo escolher. Não só duas situações, não, viu, doutor? Está explicado isso, né? Mas mais de dois caminhos, mais de duas situações. Livre-arbítrio existiria se o homem chegasse aqui no mundo e dissesse assim: bom, eu tenho aqui a alternativa de Deus, a alternativa do diabo, não vou ficar com nenhuma dessas duas alternativas, eu vou seguir meu próprio nariz, a minha própria vontade. Aí sim, livre-arbítrio existiria. Por que mesmo? Porque livre-arbítrio é a possibilidade de decidir e escolher com base na própria vontade. Com base na própria vontade. A vontade tem que ser sua e só sua. Isenta de condicionamento, de motivo ou causa determinante. Nada de fora pode determinar a sua decisão, sua escolha. Porque se alguma coisa de fora ou alguém de fora de você determinar a sua escolha e a sua decisão, já não é mais livre-arbítrio. Pega o dicionário, abra lá no dicionário, procure a acepção de livre-arbítrio. E aí depois questione, quem é que vive segundo o livre-arbítrio, de acordo com as acepções da expressão livre-arbítrio? Quem é que vive nessa terra assim? Decidindo, fazendo escolhas, sem uma condição, sem um motivo, sem uma causa determinante. Quem é que vive aqui nessa terra? Pergunte quem. Tente encontrar alguém que viva aqui, fazendo decisões, tomando decisões, fazendo escolhas, sem motivo, sem condicionamento e sem causa determinante. Procure um ser humano que faça isso. Você não vai encontrar ninguém. Livre-arbítrio não existe. Lembra-se do Padre Quevedo? Isso não existe. Livre-arbítrio não existe. Existe o que então? A livre agência humana. O ser humano possui a capacidade de agir livremente, de acordo com a sua situação, de acordo com a sua condição. Agir livremente não significa livre-arbítrio. Eu posso agir livremente com base na opinião de um, com base na influência de outro, com base num determinado condicionamento, com base num determinado motivo, com base numa determinada causa. Eu posso agir livremente com base nesses três critérios: condição, motivo e causa. E ainda assim estaria manifestando livre agência, o meu livre agir, não livre arbítrio. Vocês estão entendendo a diferença? Então Paulo deixa claro aqui, ao contrário do que preconiza o doutor, e eu estou vendo que eu não vou dar conta de encerrar as objeções com esse vídeo, vai ficar próximo. Mas Paulo está dizendo aqui, ele está desenvolvendo um raciocínio para deixar claro o seguinte: olha, não se metam a besta com Deus que é soberano. Não se metam a besta de querer perguntar para Deus: Senhor, por que o Senhor me fez assim? Não se metam a besta. Se você crê verdadeiramente em Jesus, estou falando para você agora, meu irmão e minha irmã, com todo respeito, sem ironia, sem cinismo, sem sarcasmo, sem deboche. Estou falando para você,
meu irmão, minha irmã adventista que porventura esteja me assistindo agora. Se você crê verdadeiramente em Jesus como seu Salvador e Senhor, levante as mãos para os céus agora e dê glórias a Deus. Porque você foi eleito, você foi eleita, você foi escolhido, você foi escolhida. Você tem as razões para isso? Eu tenho certeza que você não tem. Assim como eu também tenho certeza que eu não tenho as razões por que Deus me escolheu. Eu não sei. Eu não sei por que Deus me escolheu. Mas pela sua soberania. Por aquilo que Paulo disse lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Por sua determinação e graça. Esses são os critérios. Determinação e graça. Houve vontade soberana para Deus me salvar. Não foi por obras que Deus me elegeu, me escolheu, me predestinou para a salvação. Não foi por obras. Foi por causa dele mesmo, por sua determinação e graça. Sou eu que estou falando isso? Não, é a Bíblia, meu irmão. É a Bíblia, minha irmã. É a Bíblia. Gente, Paulo aqui no verso 24 diz, eu estou encerrando, tá? Esses vasos somos nós. Que vasos? Que Deus preparou de antemão para a glória, os vasos de misericórdia. Aí ele diz aqui, ó, estes vasos somos nós. Não é o que eu acabei de falar agora para você aqui? Se você crê verdadeiramente em Jesus como Salvador e Senhor, erga as mãos para os céus, porque você foi eleito, você foi eleita. Olha aqui, estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, olha, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E é isso que Paulo vai tratar no restante do capítulo 9, no capítulo 10 e no capítulo 11, encerrando com aquela doxologia. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, quão inexplicáveis são os seus caminhos, quão insondáveis são os seus juízos. É por isso que Paulo, no final de tudo aqui, ele tem que dizer que para nós, isso se nos parece uma coisa inexplicável. Como explicar isso? Soberania divina e responsabilidade humana. Como equacionar esses dois conceitos que parecem ser incompatíveis entre si, autoexcludentes, um exclui o outro. Como explicar isso? Mas em Deus não há essa incompatibilidade entre soberania e responsabilidade humana. É isso que Paulo está tentando deixar claro aqui. É isso que ele está tentando deixar claro. Agora, nesses 3 capítulos, 9, 10 e 11, onde ele fala da queda de Israel, por que Israel caiu, onde ele fala quem foi que determinou a queda de Israel, ele fala por que Israel caiu, aí ele diz por que e como Israel caiu, ele fala aqui no capítulo 10, por que e como Israel caiu. Aí ele vem falando no capítulo 11 que Deus também tem um plano para restaurar o seu povo, o Israel judaico. Deus tem um plano, glória a Deus. Quando a gente procura ler a Bíblia com liberdade, meus queridos irmãos, ela nos apresenta como palavra de Deus gloriosa e maravilhosa. Bom, eu pensei que eu ia dar conta de terminar hoje, mas não deu. Mas olha, eu só vou adiantar para vocês aqui por que eu ainda tenho que continuar falando. Por que eu ainda vou ter que gravar aí mais um vídeo objetando o Dr. Rodrigo Silva. Ele, dentre tantas bobagens que ele disse nesse vídeo dele, ele fala aqui dos mundos criados, de seres, de outras raças que foram criadas e que não caíram, como a nossa raça humana caiu. Vocês percebem que essa é uma crença adventista, né? Os adventistas creem nisso, na existência de outras raças, de outros mundos, que não caíram como nós, seres humanos, caímos. Os adventistas creem nisso. Eu não sei com base em quê, do ponto de vista bíblico, eles creem, mas eles creem nisso. Mas esse não é o assunto aqui. Mas o doutor, no vídeo dele, ele faz essa citação. E o doutor Rodrigo Silva, ele diz aqui, olha, que Deus coloca em suspensão a sua onisciência. Deus coloca em suspensão a sua onisciência. E aí eu quero fazer uma observação antes de encerrar o vídeo.
Isso aqui é basicamente a mesma coisa, e aí eu vou falar com muito respeito, porque eu admirava e admiro hoje o legado do professor Olavo de Carvalho. Quando eu falo de Olavo de Carvalho, eu falo com muito respeito, porque eu tenho uma admiração profunda pelo professor Olavo, porque foi o professor Olavo, com seus livros, com seus escritos, que me tirou da ingenuidade, daquela condição de ser um idiota útil, um tolinho, né? Uma pessoa manipulável. Foi o que o doutor Olavo de Carvalho escreveu sobre muitos assuntos que me tirou da ignorância, né? Então eu falo com muito respeito. Do ponto de vista filosófico, sociológico, né, ideológico, o doutor Olavo foi um monstro sagrado, deixou um legado enorme aí, a ser explorado ainda, né? Foi um monstro sagrado. Eu bato continência para ele, eu peço bênção para ele. Agora, do ponto de vista teológico, eu tenho que dizer que o professor Olavo foi ingênuo, porque ele afirmou certas coisas acerca de Deus impensáveis. Impensáveis. Uma das coisas que o professor Olavo afirmou acerca de Deus foi o seguinte: em relação à sua onisciência, aquele atributo incomunicável de Deus, através do qual Deus sabe todas as coisas agora, nesse exato instante, simultaneamente. Ele tem o conhecimento de tudo aquilo que é possível, de tudo aquilo que não é possível, de tudo aquilo que poderia acontecer e de tudo aquilo que não poderia acontecer. Então ele sabe de tudo. Ele conhece todas as possibilidades, assim como aquilo que se tornará atual, porque é ele que determina tudo. Tudo vem dele, tudo procede dele. E aí o professor Olavo disse que, em determinadas circunstâncias, Deus faz o quê? Olha a metáfora que ele utilizou. Deus fecha os olhos para não ver. Deus fecha os olhos para não ver. O que ele estava tentando dizer com isso? Ele estava... Eu sei quais são as intenções que levaram o professor Olavo a dizer isso, que Deus fecha os olhos para não ver, ou seja, ele ignora, ele vira o rosto. É porque existe um mal no mundo. É porque esses seres humanos que Deus criou, mesmo sabendo que iriam produzir grandes desgraças no mundo, tem que haver uma explicação lógica para isso. E a explicação que ele encontrou foi essa: Deus fechou os olhos, virou a cara. Meu Deus do céu. Se algum dia eu tivesse condição de, frente a frente com o Dr. Olavo, eu falaria com muito respeito para ele, porque ele é um gênio, ele é um cabeção. Tem muita coisa que o Dr. Olavo, o professor Olavo falou que eu não entendo. Foi um gênio, foi um cabeção. Eu teria discutido com ele, mas, professor, isso que o senhor está dizendo, infelizmente a Bíblia não concorda com isso. Aí vem o Dr. Rodrigo Silva. Pasmem os senhores, meus irmãos, meus amigos. Vem o Dr. Rodrigo Silva e diz no seu vídeo que Deus coloca em suspensão a sua onisciência. E eu vou mostrar com base em que ele fez essa afirmação absurdamente antibíblica. Deus coloca em suspensão a sua onisciência, ou seja, a mesma coisa que o professor Olavo de Carvalho diz, com outras palavras. Deus fecha os olhos e vira a cara. Não quer saber. Stalin está matando lá, senhor, mais de 100 milhões de pessoas. Stalin, com o comunismo. Não quer saber, não quer saber. Hitler está provocando uma guerra que dizimará a morte de 50 milhões de pessoas. Só de judeus, 6 milhões. Não quer saber. Senhor, olha aqui, Senhor. Abre os olhos. Não. Pol Pot está perseguindo seu povo, matou mais de 1 milhão de pessoas. Não quero ver. Senhor, Fidel Castro já assassinou, já matou mais de 100 mil pessoas lá em Cuba. Não quero ver. Imaginaram isso? Deus coloca em suspensão a sua onisciência. Ele fecha os olhos, vira a cara.
Meu Jesus amado, misericórdia, Senhor. Em sã consciência, tem como vocês admitirem isso? Tem como vocês admitirem isso, segundo o que nós já lemos aqui, só aqui, nesse primeiro trecho de Paulo? Tem como vocês admitirem isso? Só com base nisso que nós lemos aqui. Tem como? Não há a mínima possibilidade de nós aceitarmos isso, Dr. Rodrigo Silva. Que Deus coloque em suspensão a sua onisciência. No próximo vídeo a gente vai comentar sobre isso. Aí ele diz mais. Olha só o outro questionamento que eu quero discutir no próximo vídeo, que eu espero seja o final, o último. A soberania de Deus lhe dá o direito de usar a sua onisciência ou não usá-lo. Usá-la. Jesus, misericórdia, Senhor. A soberania de Deus lhe dá o direito de usar a sua onisciência ou não usá-la. Meu Deus do céu! Perdoa essa alma, porque ela não sabe o que ela está dizendo, Senhor. Doutor Rodrigo, eu estou fazendo uma oração sincera pelo Senhor aqui agora. Não estou com deboche, não estou com cinismo, não falo em tom de ironia, nem com sarcasmo. Eu estou orando a Deus agora, Senhor. Misericórdia, Pai. Por misericórdia. Por tua imensa bondade. Dê um pouco de luz ao Dr. Rodrigo Silva, Senhor. Dê um pouco de luz ao Dr. Rodrigo Silva acerca desses assuntos, Pai. Não é para humilhá-lo, não é para espezinhá-lo, nem para condená-lo, porque ele é um filho teu. O Senhor o escolheu para a salvação antes da fundação do mundo, embora ele não aceite isso. O Senhor o elegeu. O Senhor o predestinou para a adoção. Dr. Rodrigo Silva é um filho teu, Senhor. É um filho teu. Permita que ele conheça um pouco mais desses assuntos conforme a tua palavra e não conforme a teologia que ele defende, Senhor. Perdoa ele, porque ele não sabe o que ele fala, Senhor. Eu rogo estas bênçãos, ó Pai, sincera e verdadeiramente, sobre a vida do Dr. Rodrigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou ficando por aqui, meus queridos. Eu tenho que, infelizmente, vou ter que trazer um outro vídeo para poder objetar essas barbaridades ditas pelo Dr. Rodrigo. E nós temos mais algumas coisas a comentar acerca de Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. É óbvio que a gente vai ter que fazer isso de uma forma bem sintetizada. Porque, do contrário, nós gastaríamos aqui uns 30 vídeos, né, para falar de forma, não exaustiva, mas de uma forma um pouco mais detalhada sobre esses 3 capítulos aqui, que são importantíssimos em Romanos. Os capítulos 9, 10 e 11. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.